Graças, pais e irmãos, estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 6, 7 e 8 do livro de Levíticos. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 6 de Levítico está escrito: Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar o seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou roubo, ou que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto: aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa trará o sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. E falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Dá a ordem a Arão e seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. E o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ela porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esta é a lei da oferta de alimentos. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar, e nela tomará um punhado de flor de farinha da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimentos. Então o acenderá sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Ázimo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo homem entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas ao Senhor. Todo o que as tocar será santo. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Essa é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido: a 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de alimentos contínua, a metade dela pela manhã e outra metade à tarde. Numa caçula se fará com azeite, cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote, que de entre os filhos for ungido em seu lugar, será o mesmo, por estatuto perpétuo será ela toda queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se cozerá. Falou mais Moisés ao Senhor, dizendo: Falarão e seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se o seu sangue for aspergido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu.
e o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo homem entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário, no fogo será queimada. Capítulo 7. Essa é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor, e dela se oferecerá toda a sua gordura e cauda, e a gordura que cobre a fressura, também ambos os rins e a gordura que neles há, que está junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar, em oferta queimada ao Senhor, expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito a propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá para si o couro do holocausto que oferecer, como também toda a oferta que se cozer no fogo, com tudo que se preparar na frigideira e na caçula, será do sacerdote que a oferecer. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. Esta é a lei do sacrifício pacífico, que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de ação de graças, com o sacrifício de ação de graças, oferecerá bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue na oferta pacífica, mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que ofereceu o seu sacrifício se comerá, e o que dela ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundície do homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode-se usar da gordura de corpo morto e da gordura do dilacerado por férias para toda a obra, mas de nenhuma maneira comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Falou, pois, o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com
peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor, e o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita para a sua porção, porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos e as dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de alimentos, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Capítulo 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães ázimos, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. E fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reunisse à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e vestiu-lhes a túnica, e cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, e cingiu com o cinto de obra esmerada do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre a mitra, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa de santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia, a sua base, para santificá-las. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto. E apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue, e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o restante do sangue à base do altar, e o santificou para fazer expiação sobre ele. Depois tomou toda a gordura que era da fressura, e o retém, o fígado e os 2 rins da sua gordura, e Moisés queimou sobre o altar. Mas o novilho, com o seu couro e a sua carne e o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro e degolou-o. E Moisés aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Depois partiu também o carneiro dos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou-o, e Moisés tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés também fez chegar os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita deles, e sobre o polegar do pé direito. E Moisés aspergiu o restante do sangue sobre o altar em redor.
E tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que estava na fressura no redenho do fígado, e ambos os rins e a sua gordura e a espada direita. Também do cesto dos pães ázimos que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo, um bolo de pão azeitado e um coscorão, e o pôs sobre a gordura e sobre a espada direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das mãos de Arão e os queimou no altar sobre o holocausto. Estes foram uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e o ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos e sobre as suas vestes, e as vestes dos seus filhos com ele. E santificou a Arão e as suas vestes, e os seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis, com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne, do pão, queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo os capítulos 9, 10 e 11 do livro de Levíticos. Então que Deus te abençoe. Até amanhã, se Ele assim o permitir.